Na semana passada nós falamos sobre a prioridade do reino e ainda dentro de prioridades nós vamos trabalhar o que é o fracasso. Shalom, bem-vindo ao curso de formação de obreiros, eu sou Silvana Mari e nós estamos nessa discussão sobre o reino de Deus, nessa matéria, onde nós vamos trabalhar alguns capítulos aqui falando sobre o governo de Deus no reino, na terra, através de nós. Porque todo o reino, toda a mensagem do reino é estabelecida em cima do seu propósito de vida, do propósito de vida de Jesus, do plano de Deus na terra através de você. O que Deus quer fazer na terra através de você? Então, lembrando que Adão estava aqui, foi colocado aqui na terra como gerente do Éden. Então, nós precisamos aprender ferramentas gerenciais do reino. O que é o fracasso? O que é o fracasso? O fracasso é aquele resultado que uma pessoa tem, como eu e você já tivemos, e às vezes se não mudarmos nossa forma de agir, vamos continuar tendo, é o resultado quando a gente perde o objetivo. E por a gente perder o objetivo, perder o propósito, nós estamos muito ocupados fazendo coisas bobas, coisas que não levam a lugar nenhum e que não eram a prioridade. Isso é fracasso. É fazer coisa boba, trivial, que não vai te levar a lugar nenhum, você vai ficar cansado, estressado e não vai ter uma prioridade. Você não soube definir sua prioridade. Aí vem essa porcaria do fracasso, do sentimento de fracasso, de que a gente é incapaz, que a gente é impotente, que a gente não consegue, e blá, 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 que o inimigo coloca na cabeça da gente. Então, por que você deve estabelecer as suas prioridades e o que estabelecer prioridades na sua vida tem a ver com o reino de Deus? Vamos ficar fielzinho aqui na leitura, por enquanto, porque esse princípio de prioridade é tão importante para entendermos o reino. Por que o princípio da prioridade é importante? O reino é fundamentado em princípios e um deles é prioridade. Porque a prioridade é a essência da vida e devemos buscar saber qual é a nossa prioridade na vida, no nosso dia a dia, para vivermos de maneira mais efetiva. E uma coisa que eu observo, começando na minha própria vida, como que essa mensagem, o ensino do reino mudou minha vida? Porque eu não tinha prioridade, eu saía fazendo tudo que colocava na minha mão para fazer. Eu gostava dessa persona, dessa personalidade pé de boi. Tudo que colocava na minha mão para fazer, eu fazia. Ficava o dia inteiro enrolada fazendo as coisas que não eram prioridade. Aí quando a idade chegou, quando o juízo bateu, eu tinha perdido o maior tempão. Para ser sincera, 49 anos da minha vida, eu desperdicei fazendo coisas que não eram prioridade. E aí, acabei fazendo tudo que era prioridade dos outros. Eu fui para o ministério muito cedo, com 17 anos, eu estava fazendo teologia. Depois de um ano de teologia, eu fui já trabalhar na igreja. E quando você é jovem e vai para a igreja, trabalhar na igreja já dentro ali de um sistema religioso, a sua prioridade acaba sendo a prioridade da denominação. Um obreiro raramente tem vida pessoal. Então, quais são as prioridades que dominam a maior parte das pessoas? O que será que essas pessoas estão priorizando? Aí nós vamos ver aqui um dos problemas psicológicos que nós temos está relacionado. A maioria dos problemas psicológicos nossos estão relacionados à nossa prioridade. O Maslow, ele define aqui essa cadeia de prioridades, o que nos motiva a fazer as coisas que nós fazemos. A motivação do nosso comportamento é dirigido pela hierarquia de necessidades. Primeira necessidade é água, segunda é comida, a roupa, a habitação, proteção, segurança, preservação da espécie.
atualização, fazer um upgrade, né? Autorrealização, acho que aqui é mais a autorrealização e significado, achar um significado na vida. Aqui a gente tem aquela rodinha de rato, né? Do hamster correr. E essas necessidades aqui, todas que nós listamos, é que nos coloca numa corrida de ratos, numa corrida de hamster. A gente passa o dia nessa rodinha do hamster, correndo atrás de preservação da nossa vida, de sobrevivência. Acima estão listadas essas necessidades por ordem de prioridade. E é difícil a gente pensar que nós todos estamos nessa corrida de ratos. A gente está só correndo o dia todo para suprir essas 8 necessidades. Deus me livre. Então, nós precisamos... É triste pensar que a prioridade básica da maioria dos seres humanos é a da simples sobrevivência. Gente, é isso que lota os ônibus de manhã, é isso que lota o metrô, é isso que lota os navios, é isso que lota as lojas, os shoppings, os hospitais. Por quê? Porque nós estamos buscando sobrevivência, nós estamos no automático, nessa corrida de ratos, de hamsters, correndo atrás da nossa sobrevivência. Aí o que acontece? De volta aqui as denominações, as religiões. Vamos falar de religião, porque são várias religiões no mundo. A maioria das religiões ela é construída em torno do que da promessa delas de atender a essas necessidades como prioridade. Outra coisa que a gente vê é as políticas, as ideologias políticas, o que alguns partidos políticos prometem atender as necessidades. Então, as pessoas estão o tempo todo num estado automático de sobrevivência. E esse denominador comum entre as religiões, eu coloco aqui também a política, é esse esforço para apaziguar ou agradar alguma divindade, um certo Deus da prosperidade, da fecundidade, que vai garantir aos fiéis, né, aos devotos, uma boa colheita, um clima favorável, proteção contra os inimigos, e assim vai. É isso que as religiões trabalham, em cima dessa promessa de que um certo Deus vai apaziguar, uma certa divindade vai apaziguar, vai vir de encontro a suprir essas necessidades aqui. Não é? Um outro fator das religiões tem em comum é que o seu foco principal está nas necessidades do adorador, do fiel. O homem está no centro da adoração e dos favores divinos. Isso aqui, gente, é tenebroso. Eu fico boba de ver. Já me perguntaram um monte de vezes, com certeza vão ter perguntado para você assim, ó. A gente vai lá no culto, acabou a pregação, acabou o culto, a gente vai embora, uma pessoa pergunta assim, e aí, irmã, gostou do culto hoje? Ô, gente, pelo amor de Deus, gostei do culto, o culto foi feito para mim ou foi feito para o Senhor? E se você fica nessa palhaçada aí de ficar falando, eu não gostei do culto hoje, não gostei do louvor, problema teu, o culto não é para você, o culto é para o Senhor. O problema é que nós, líderes religiosos, nós perdemos o foco e nós estamos ensinando a congregação a ir lá no culto para atender as necessidades dela, e o louvor, a pregação, as bailarinas, as dançarinas, os dançarinos, seja lá o que for que o povo inventa para enfiar dentro do culto, porque palavra muitas vezes não tem, né? Não tem a operação do Espírito Santo, a pessoa vai inventar moda. E a pessoa, eu estou falando aqui como profeta agora, estou brava. Aí o que a gente vê? A gente vê esse auê todo para agradar o homem. O culto é para agradar a Deus, o culto é para agradar a Jesus, para agradar o Espírito Santo, para agradar o Pai.
Você gostou ou não gostou do culto, problema teu, meu irmão, vai se converter. Nós precisamos trazer Jesus para o centro da adoração nos nossos cultos. Não você, não o homem, não a irmãzinha ou o irmãozinho que dá mais dízimo, o problema deles, não gostou, come menos. Esse tipo de crente eu não quero, se eu fosse pastor, eu não ia querer esse tipo de crente na minha igreja, não. Gente que vai lá para criticar o louvor, para criticar a oração, para criticar a palavra. O culto não é para ela, o culto é para o Senhor. Eu não quero esses crentes me lambendo, não. Aliás, nem fica, né? Porque eu falo rasgado. Irmão, você tem que começar. Se você vai viver dentro do reino, a prioridade não é o homem no centro da adoração, mas não. A prioridade é o Senhor ser o centro da nossa adoração. Outra coisa que é prioridade aí, né, nesse meio, a prioridade nas orações e petições religiosas é para as necessidades pessoais. Misericórdia. Gente, eu fui líder de intercessão por anos. Eu queria morrer quando a pessoa chegava com aquela listinha de necessidades. Misericórdia, gente. E o pior é que eu mesmo já orei assim. Quantas vezes eu subi e desci a ladeira aqui, os montes, para orar. E eu já contei esse testemunho em algum lugar aqui. Eu comecei uma campanha de jejum, de oração, 6 da manhã, porque eu estava desempregada e estava com medo de faltar comida aqui em casa. O que estava me levando lá para o monte para orar era o meu bucho. Medo de não ter suprimento aqui em casa. E quantas vezes a gente se vê nessa corrida de ratos, buscando a Deus em oração só para suprir as nossas necessidades pessoais? Isso não é reino. Isso, de novo, é o homem sendo ególatra, só orando para ele, pensando no seu próprio umbigo. Então, o que motiva a religião? As necessidades humanas. Essa é a mola mestra da religião, as necessidades humanas, as promessas de suprir essas necessidades humanas. Eu vejo isso aí no mundo do coaching também. Você acha que não vejo? Você que me acompanha sabe que eu sou coach, gosto de alguns aspectos do coaching, porque a palavra coach quer dizer treinadora. Eu estou aqui te treinando, eu estou sendo sua coach, né? Mas trabalhar só em cima da sua necessidade, irmão, tá ruim, não dá não. Não vira não. Mas se a gente não fizer também, cadê o povo? Né? Tem que ter um equilíbrio aí. Então, muito daquilo que nós chamamos de fé, nada mais é do que lutar pelas mesmas coisas na lista de Maslow. Então, viver pela fé, na verdade, a pessoa está lutando aqui, ó, por essas coisas aqui, ó. Água, comida, roupa, habitação, proteção física, proteção espiritual, segurança financeira, segurança de emprego, segurança no casamento, preservação da espécie. Essa preservação aqui é procriar, da cria, ter filhos, filhas, isso é forma de preservar. Aqui, outra palavra seria sexo, né? Autoatualização, autorrealização e significado. São essas 9 necessidades aqui que a gente chama de fé, que a gente está vivendo pela fé, mas na verdade a gente só está buscando satisfazer todas essas necessidades para a gente achar que quando isso aqui estiver completo, a gente está completo, que a gente está no reino, que a gente exerceu o governo. Fica esperto com esse negócio de governo aí. A maioria das pessoas que estão pregando governo, irmãos, tem que exercer o governo. Estão ensinando a exercer o governo a partir do quê? Para você vir aqui e suprir essas necessidades. Isso não é governo, isso é continuar sendo escravo do seu eu. E deixa eu te falar uma coisa, você que está assistindo essa aula aí já deixou seu joinha? Já compartilhou essa aula, esse curso com outras pessoas? E lembra de deixar aqui nos comentários como que essa série de pregações pode estar ajudando você aí na sua vida espiritual. Então, outra coisa que nós vamos encerrar aqui, as prioridades de Deus. Quais são as prioridades de Deus? Deus deixou bem clara a prioridade dele no início da criação.
Jesus veio à Terra e restabeleceu a prioridade número 1 de Deus. A prioridade número 1 de Deus. É surpreendente saber que a prioridade de Deus está longe, lá longe, muito longe, bem lá nas galáxias, fora de vista do ser humano. A prioridade de Deus está longe de ser a minha ou a sua. E eu que estou aqui te ensinando, hoje mesmo o Senhor puxou minha orelha de manhã no meu devocional. Muitas vezes a gente maquia achando que a gente está tendo Deus como prioridade número 1 e ainda é aqui, ó. Eu mesmo estava enroscada aqui numa dessas. A prioridade que eu estava colocando é essa aqui, a habitação. Então, muitas dessas prioridades, nós achamos que a gente está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Estamos enganando a nós mesmos. A prioridade de Deus é oposta às nossas. O Senhor Jesus, no seu primeiro discurso, apresenta sua missão e mensagem principal. Jesus estabeleceu a prioridade de Deus para toda a humanidade com várias declarações poderosas e diretas. Mateus 6,25, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a roupa ou a vestimenta? Jesus, nesta declaração, desafia diretamente a hierarquia das necessidades de Maslow. E ele contradiz a ordem da necessidade. A declaração de Jesus também expõe a prioridade defeituosa do homem e confirma a nossa preocupação, atenção e dedicação com as coisas menos importantes. A gente se dedica aqui a comer, beber, vestir, com a comida, a bebida, a água e procriação e outras coisas, com roupagem. E Jesus vai nos desafiar falando o quê? Que é para a gente parar com tudo isso e buscar o reino. Colocar o reino acima das nossas necessidades humanas. E é isso que o Senhor tem me ensinado e que estou escrevendo um livro que virá em forma aqui para vocês nas próximas semanas em forma de ensino diário. Que esta é a minha missão, ensinar você a viver o seu melhor na Terra. E para você viver o seu melhor, você tem que conhecer quem você é. Tá vindo coisa boa. E por isso que eu dei uma parada nas gravações, porque eu estou me organizando para gravar o que Deus mandou eu falar e não o que eu quero falar, né? Então Jesus, ele expõe essa prioridade maluca e defeituosa do ser humano e confirma a nossa preocupação com as coisas menos importantes. E o que Jesus quer dizer é que nós não devemos ser motivados à ação, a fazer as coisas movidas pelas 9 necessidades básicas da sobrevivência. A palavra preocupação significa consumir em pensamento, estabelecer como nosso primeiro interesse, preocupação mental, preocupação prioritária, preocupação, medo do desconhecido e ensaiar o futuro sobre o qual não temos o controle. Esse ensaiar o futuro é você ficar se jogando lá no futuro e pensando nas desgraceiras que vão acontecer com você, né? É como se você estivesse fazendo um ensaio de teatro. Você está fazendo um teatro com a sua imaginação, se jogando lá na frente num futuro que nem chegou. E você está sofrendo antecipado. Ok? Então, essa aqui, eu vou para a próxima aula. Vou parar aqui para não ficar extenso. Lembra de deixar o seu gostei. Lembra de fazer o comentário e de enviar essa aula para mais alguém. E agora eu já vou para a próxima aula. A gente se vê daqui a pouco. Fica com Deus.